Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Gontijo, entusiasta off-road e idealizador do método 4x4 por diversão. Hoje vamos falar de aventura plena, o maior desafio fora de estrada dos tempos, o lendário Camel Trophy. O Camel Trophy aconteceu entre 1980 e o ano de 2000, em mais de 20 países, sempre desafiando as principais selvas e desertos do planeta. Uma prova onde testava os limites dos veículos e dos participantes, em prol da aventura. Nós do Brasil temos muitas boas lembranças do Camel Trophy. Tudo começou por aqui, em 1980, na Transamazônica. Voltou à Amazônia brasileira em 1984, 1989 e 1982. Foi o país que mais sediou o Camel Trophy. Evidentemente, houve participação de vários brasileiros. Para contar essa história para nós, tenho dois ilustres convidados, super qualificados no assunto. São feras. Todos tiveram envolvimento direto e participação no Camel Trophy. Ambos com mais de uma participação. Nossos convidados, Nelson de Almeida Filho e Ricardo Panessa. Pessoal, meu intuito aqui é construir um canal com conteúdo 100% off-road. Faça sua assinatura e participe do mundo da aventura. Agora, vamos ao Camel. Pessoal, o Nelson de Almeida Filho, jornalista, aventureiro e uma sumidade no fora de estrada. Eu vou fazer algumas rápidas considerações aqui sobre o Nelson, para que quem não conhece, conheça ele um pouco melhor, ok? O Nelson é fundador do Jeep Clube do Brasil, isso em 1981, responsável pelos primeiros eventos fora de estrada do Brasil, ainda naquela década, no início da década de 80, idealizador e editor da revista 4x4 Picape. Tá? Essa revista, a primeira revista especializada em 4x4 da América Latina. Muita gente lembra, outros não lembram, ele vai falar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre a revista. Foi o brasileiro de maior envolvimento técnico com o Camel Trophy. Tá? O Nelson foi responsável pelas provas seletivas do Camel no Brasil, também cobriu através da sua revista, o Camel, então tem muita coisa para nós. Nelson, você fala um pouquinho conta para nós como você conheceu e iniciou seu envolvimento com o Camel Trophy. Conta para a gente e depois eu vou chamar os outros nossos convidados aqui também para se apresentarem e daí a gente segue com nosso papo sobre o Camel Trophy. Tudo era uma novidade, né? Tudo era uma novidade. E quando vinha essa informação de fora, então, de uma grande aventura nas matas da Amazônia, na África, etc., a gente ficava sonhando com isso, né? Quando a gente montou a revista, então, tivemos a oportunidade, como jornalistas, né, de sermos convidados para alguns eventos. E, curiosamente, um desses eventos foi o lançamento do cigarro Camel no Brasil. E isso foi em 1984. E em 1984, o que estava acontecendo é que na Amazônia estava sendo feito um levantamento para o próximo Camel Trophy. O Camel Trophy iniciou em 1980, teve 1981, 82, 83, foram na África, né? E 84, então, ia acontecer no Brasil. E quando lançaram o cigarro Camel, aproveitaram a oportunidade do Camel Trophy para fazer esse grande lançamento do evento e do cigarro no Brasil, né? Então, nós fomos convidados para esse evento de lançamento do cigarro e eu já contei na outra live, depois vocês podem ver no YouTube, na minha página do Marquinhos, tem essa última live que nós fizemos, que eu conto essa história, né? Eu tive num coquetel lá no Rio de Janeiro e dei de cara com uma Land Rover lá do Camel Trophy, pô. Eu parecia que tinha visto um disco voador na minha frente, né? Aquilo ali, não existia Land Rover no Brasil, a gente mal conhecia Land Rover, conhecia só os antigões, né? De repente eu vejo um Land Rover daquele, que era um Land Rover que estava sendo utilizado nos levantamentos do próximo Camel Trophy que seria no Brasil, lá na Amazônia, né? Aí eu entrei em contato com as pessoas que estavam lá, algumas envolvidas com o próprio Camel Trophy, outras com
a marca Camel, né? E, posteriormente, então, nós fomos convidados para cobrir o evento, né, que aconteceu no Brasil, que foi em 85. Esse foi o meu primeiro contato com o Camel Trophy, assim, fisicamente, né? Agora, a informação que a gente tinha do Camel Trophy já era uma informação que vinha das revistas, principalmente revistas estrangeiras, que aqui no Brasil não tinha, né? Ok, maravilha, Nelson. Daqui a pouco você volta para começar a contar para a gente desde o Camel de 80, que o primeiro Camel, pessoal, foi na selva brasileira, na Transamazônica. Então, o Nelson vai contar para a gente sobre isso aí. E eu vou apresentar agora para vocês o nosso amigo, o nosso outro convidado, o Ricardo Panessa. O Ricardo também é um aventureiro que participou do Camel, e eu vou apresentar ele aqui para que todos possam conhecer um pouco o Ricardo. Jornalista, professor e aventureiro, claro, com inúmeros trabalhos de repórter fotográfico, editor, com diversos trabalhos publicados em veículos nacionais, estrangeiros, jornais de grande circulação, principalmente na área automotiva. Produtor de conteúdo off-road e muito mais. Claro. Ricardo, conta para nós como você conheceu também o Camel Trophy, como foi o seu envolvimento com o Camel. Oi, pessoal, boa noite, obrigado pela presença. Um abraço especial para o Ricardo de Grazia, meu ex-navegador de rally dos bons tempos, que está nos assistindo. Pois é, Marquinhos, a minha aventura, na verdade, começou quando o Nelson me convidou para ser editor da revista 4x4 Picape, lá no início dos anos 80. E um certo dia, na redação, chegou a notícia bomba, né, de que nós iríamos cobrir o Camel Trophy da Amazônia, o primeiro oficial a ser realizado no Brasil, né? Na verdade, a revista não foi bem convidada, né? Nós soubemos do evento e resolvemos ir pessoalmente para participar. Isso envolveu uma série, um frenesi na redação, né? Todo mundo parece que ia viajar junto, todo mundo colaborando para os preparativos, afinal nós somos com a nossa própria picape, uma D10 equipada, uma D10 4x4 equipada pela Invema, mas com sistema de tração da Ingesa, e fomos rodando daqui lá. Então a aventura, na verdade, foi esse frisson, né? Essa emoção da expectativa de ir cobrir o Camel Trophy pessoalmente, em loco e com o nosso próprio veículo. Então, a coisa começou por aí. Mas eu acho que outras pessoas têm ainda coisas bem legais para contar, como o Cláudio Laranjeira e o próprio Nelson, sobre esse assunto apaixonante. Ok, perfeito, perfeito. Ô, Nelson, vamos lá. Vamos começar a falar de Camel de 1980, que foi ali que foi na Transamazônica. Você tem boas recordações, histórias, escreveu sobre isso. Fala um pouquinho desse início para nós aí de Camel, da revista, né, que foi o veículo que levou vocês até o Camel, né? Acho que a revista foi o caminho aí que acessaram o Camel e seguir adiante. Conta para nós aí, Nelson, esses tópicos aí para a gente chegar no Camel da Amazônia aí, já com o Ricardo cobrindo, indo para lá de D20, andando no comboio do Camel na Transamazônica. Caramba, meu, isso aí é... Mas vem de lá, Nelson. As pessoas que estão assistindo a live aí têm uma ligação com off-road, pelo menos uma simpatia, se não é praticante, né? Então, provavelmente a maioria conhece já ouviu falar alguma coisa de Camel Trophy. Mas só para a gente fazer uma introdução aqui, Camel Trophy foi realizado, era uma prova internacional, né, organizada pela Reynolds, que era a fábrica da marca Camel, cigarro, né? Ela é organizada no mundo inteiro, em diversas partes do mundo, vamos dizer assim, né? Com diversas equipes de diversos países participando da mesma prova, né? Era um desafio, na verdade, era mais um desafio aventura, né? Onde os participantes tinham que
percorrer caminhos muito difíceis, quase que impossíveis, né? Posicionados lá. Né? Tem um videozinho aí agora que a gente está vendo, numa Discovery, que o pessoal do grupo do Discovery aí vai gostar de ver isso aí. Então, era uma prova que exigia muito dos competidores, por isso eles eram escolhidos a dedo, né, nesses países que eram representados aí no Camel Trophy. Existia assim uma procura muito grande dos participantes em entrarem no Camel Trophy, até porque era tudo de graça, né, cara? Imagina você ser convidado, ser escolhido um desafio em alguma parte do mundo onde o off-road vai ser fundamental, né, para quem gosta, e tudo passa desde o momento que você se inscreve e é escolhido, você não gasta mais um centavo. Então, o Camel Trophy aconteceu durante diversos anos, acho que foram 20 edições, começou em 1980. E é engraçado porque, quando ele iniciou, o programa Camel Trophy iniciou, não foi na primeira prova. A primeira prova foi uma prova amadora. Vieram 6 alemães, né, fazer uma aventura no Brasil, alugaram os carros aqui e foram para fazer a Transamazônica. E conseguiram lá um pequeno patrocínio da Camel, da marca Camel, na Alemanha. Né? E esses carros que a gente está vendo foram carros alugados aqui no Brasil, né, equipados, pouco equipados, etc. Acho que nem guincho tinham, né? E os caras vieram para fazer essa aventura aí, entendeu? Acontece que essa aventura eu não conheço muito bem, não. Mas eu sei que foi pesado o negócio. Pegaram tempo ruim, pegaram chuva, os carros não estavam tão equipados, né? Então os alemães sofreram aí para fazer esse percurso. E fizeram um vídeo. E levaram esse vídeo, essas fotos, né? E os vídeos levaram para a Alemanha. E o pessoal da Renault ficou louco com isso aí. No ano seguinte, já organizaram um caminhão melhor, só com alemães ainda, em 81. Foi na África, não lembro agora onde é que foi, mas só com alemães ainda, já com a participação da Land Rover, né? E, de novo, foi um desafio muito grande que os caras tiveram, foi uma aventura muito pesada, muito vibrante, né? E os caras, de novo, levaram o vídeo e a Reynolds, esse ano, já usou o vídeo como propaganda para televisão, né? Então, a coisa funcionou muito bem, tanto para a Land Rover quanto para a marca de cigarros Camel, né? Porque era uma maneira deles terem um espaço muito grande na televisão, sem ter que pagar propaganda. Era um documentário que todo mundo queria botar na TV, entendeu? Que era legal, dava visualização, enfim, era legal. E esse programa passou a ser um programa muito importante dentro da Camel e da Land Rover, e se repetiu mais de 20 vezes, se não me engano. Aqui no Brasil, a primeira vez foi em 84, que é uma das coisas que a gente vai falar para frente aí, né? Foi na Amazônia, aí já tinham equipes de diversos países participando, né? Esse ano de 84 para nós foi interessante porque a gente teve a oportunidade de, como revista, participar do Camel Trophy oficial, né? E como organizador de evento, nós fizemos a primeira seletiva de candidatos brasileiros que foram no próximo Camel Trophy, que seria em 85, né? Lá em Bornéu. E ficaram sabendo da gente também, que a gente tinha off-road no Brasil, e que tinha revista, e que tinha uma empresa de eventos, e começou por aí. Ok, maravilha. Bom, esse início, né, de Camel, de envolvimento dos brasileiros, acho que o Nelson falou muito bem, e que começou também por aqui, né, foi muito interessante isso. O Brasil
me corrijam depois, mas me parece que dentre, né, os mais de 20 países que o Camel participou, porque foram 20 edições oficiais, mas por exemplo, transandinos foram 3 países, né, Uruguai, Chile, Argentina, enfim. No Brasil, acho que foram 4, né, 1980, considera, evidentemente, o primeiro, depois 84, que o Vanessa vai contar para a gente agora, e teve 89, né, que foi uma edição que vocês já estavam forte nas eliminatórias, enfim, com brasileiros, e 92, né, que largou no Brasil também, foi para a Guiana. Mas, Vanessa, agora é a sua vez de contar para a gente essa edição de 84, que a prova já tinha uma visibilidade mundial, o Camel já era aí um evento que atraía aventureiros do mundo inteiro, e você estava lá. Conta pra gente, cara, agora, como é que foi essa ida aí, que eu quero saber desse caminho de São Paulo para a selva, aí na sua D20 em Gesa 4x4 lá. Vem que a bola é sua. Então, eu fui privilegiado nessa história toda em poder estar vivendo nesse contexto naquela época. É importante lembrar que na década de 80, as importações ainda não eram liberadas, e no Brasil só tinha a Toyota Bandeirante, a Pampa 4x4, né? Então não tinha mercado de veículo 4x4, a gente tinha carência desse assunto. Foi quando o Nelson, de uma forma assim, muito arrojada, lançou a revista especializada em setor no segmento 4x4, né? Então, o frenesi, o frisson era ainda maior, porque a gente ia ter contato com um evento de repercussão mundial, né, o suprassumo do off-road, num país onde o off-road ainda era uma coisa muito, muito iniciante, né, estava começando ainda, estava engatinhando, né? Então, nesse aspecto, a revista 4x4 Pickup foi pioneira e merece muito crédito essa ação do Nelson em lançar um título voltado para esse segmento. Mas então, o primeiro plano da gente era ir acompanhar o Camel Trophy inteiro a partir da largada lá em Santarém, mas na última hora furou o transporte por avião da picape. Não tínhamos mais o transporte de avião. Ficamos muito chateados, todo mundo deprê, mas sentamos lá e era legal porque desde o diretor, o Nelson, eu, a secretária, o Jaime, que fazia a parte de diagramação, o repórter, todo mundo se envolvia no assunto, fizemos os cálculos depressa e resolvemos, então, ir ao encontro do Camel Trophy rodando a partir de São Paulo. Convidamos o fotógrafo Celso Moraes, que infelizmente perdemos o contato, não conseguimos localizá-lo para participar aqui da live. Pegamos a picape, lembrando, né, que não tinha picape original 4x4 no Brasil na época. A D10, na verdade, era uma D10 e tinha a tração 4x4 da Igesa e alguns equipamentos da Invemo. E nem reduzida tinha, né? O sistema da Igesa era 4x4, que você acionava por alavanca e a primeira bem reduzida, não tinha caixa de redução. Então lá fomos nós, com algumas ferramentas, pá, enxada, que a gente sabia que ia usar muito, saímos de São Paulo e fomos durante 3.500 quilômetros, 3 dias e meio viajando, praticamente revezando ao volante, sem dormir direito. E naquela época, para chegar até lá, era mais difícil ainda, as estradas já eram ruins. E pelo cálculo que fizemos, era impossível chegar na largada. Perdemos a largada e perdemos a primeira etapa do Camel Trophy. Fomos até Porto Velho, rodando, chegamos lá totalmente sem nenhuma estrutura para hotel, receptivo, nada disso. Lembrando que nós não fomos oficialmente convidados, né? Chegamos lá e falamos, bom, vamos procurar o pessoal do Camel Trophy e vamos nos apresentar.
Então, foi aí que nós conhecemos o Otto Engel e o Andreas Bender. O Otto Engel é um alemão naturalizado brasileiro que estava ajudando o Andreas Bender, que era o boss, o cara que concebeu o Camel Trophy e que até então organizava todas as provas, um austríaco muito gente fina. E, por acaso, eu e o fotógrafo encontramos os dois sentados no restaurante, assim, até meio desolados, cansados, com uma roupa já bem rota, né? E logo nós percebemos que era o pessoal do Camel Trophy. A gente se apresentou, falou, nós somos jornalistas da revista 44 Picape aqui do Brasil, e nós viemos para cobrir o evento, para participar, e acredita, claro, é uma marca, né, que eles querem preservar, eles não gostaram que tivesse um carro de outra marca participando do comboio. Então, inicialmente, eles até fingiram que não entendiam português. Imagine, o Otto morava no Rio de Janeiro, para dificultar ao máximo a nossa participação. Mas conversa vai, conversa vem, eles permitiram falar, olha, nós vamos largar amanhã para a segunda etapa do Camel Trophy, por volta de sei lá que horas, vocês esperam, quando passar o último Jeep, nós vamos dar um sinal, vocês entram no comboio. E ficamos lá sentados esperando, né? O sinal deles. E os jipes começaram a passar, e vai um, e vai dois, e vai três. Na época foram 20 jipes. 12 das equipes que competiam e 8 de apoio. Mas, de repente, eu e o Celso olhamos um para o outro e falou, olha, o pessoal não está muito animado que a gente vai acompanhar o comboio, aparecer imagens e tudo mais, né? Mas, se a gente ficar aqui parado, sair por último, para pegar a BR, acho que é 500 e... não era o 63, é a Porto Velho, Manaus. Enfim, eles não sei se vão facilitar isso para a gente. Resumindo, e ficar por último no comboio, de noite, pô, a gente ia estar lá e ia estar frito, né? Pelo menos se a gente estivesse no meio do comboio, o pessoal ia ter que acabar ajudando a gente, porque senão eles não iriam passar. Quando passou o 7º Jeep, entramos na fila lá e fomos atrás. E lá fomos nós, pela BR-319, acho que é, Nelson, depois confirma para mim, e chovia, estava tudo alagado, ao porto de Porto Velho para Humaitá, atravessando o Rio Madeira, estava inundado, a balsa chegava no lugar de atracar, mas não tinha nada, era só água. A gente descia do carro e já mergulhava direto na água, né? E a gente, sabe, a picape estava preparada, mas não assim radicalmente, não tinha snorkel, nada disso, né? Mas tudo bem, seguimos, mergulhamos, passamos, subimos e entramos no comboio do Camel Trophy, em pessoa, com o nosso carro. A emoção é realmente indescritível, né? A própria ação, né, de atravessar aqueles atoleiros já era demais. E estar no meio dos Land Rovers, que, assim como o Nelson falou, para nós era uma coisa, né, que não tinha no Brasil. Eu também, foi a primeira vez que eu vi o Land Rover de perto, e todo equipado, até os dentes, guincho, galões, e o supra-sumo do off-road, né? Então era foi muito emocionante. Mas é legal lembrar que, há algum tempo atrás, o Nelson tinha estado numa viagem, eu acho que para a cobertura do Marathon, que era um rally que foi projetado e não foi realizado, que ia atravessar as 3 Américas. E ele tinha passado lá e ele batizou os atoleiros de monstros e dragões, de tão horríveis que eram, né? E eu achei que ele estava exagerando, mas quando eu estava lá, olha, os monstros e dragões existiam e eles engoliam, literalmente, vocês podem ver nas fotos aí, literalmente eles engoliam os carros, né? Passar um carro só, um veículo só, mesmo um Land Rover, era praticamente impossível. Então, um sempre tinha que colaborar, ajudar o outro. Tem coisa interessante aí, a mais legal de todas é que a picape foi um sucesso, Nós estávamos equipado com pneu Pirelli Candango
750, aquele pneuzão borrachudo, impressionante. Aquele pneu fez toda a diferença. Claro, a tração 4x4 ela estava mais alta e, modéstia à parte, o condutor também ia muito bem. E nós conseguimos passar em muitos lugares onde os Land Rovers não conseguiram. E, suprassumo da alegria, da felicidade, da autoestima, em determinado momento eu tive que rebocar um Defender 110 que estava atolado. Tem até uma foto aí, não sei se o Marquinho vai localizar. E... Vou tentar localizar aqui, daqui a pouco eu mostro. Publiquei na revista, puxando o Land Rover com a picape da Invemo, da Ingesa. Bom, isso daí foi um frisson lá entre a gringaiada, né? Era um jeito de um alemão. Eu me lembro bem, da equipe alemã, né? E despertou interesse dos jornalistas, porque no Cameltroph é assim, cada equipe leva um jornalista ou dois. Aí a foto aí. Beleza, viu, meu? Chupa Land Rover! Isso foi ótimo. Foi, assim, o ponto alto da viagem. Tanto é que teve um jornalista francês que fez questão, ele saiu do Jeep e fez questão, pediu se ele poderia conduzir durante um trecho a picape. Eu permiti, é lógico, com muito orgulho, e ele adorou. E o papo era a picape dos brasileiros. Olha, tem uma picape aí que está passando, a gente não passa, eles passam, e olha lá a picape, tal, Chevrolet, GM, não sei o que, não sei o que. Ó. Quem não estava gostando muito era o Otto e o Andreas Bender, né? Porque a gente estava desviando o foco dos modelos que eles tinham que promover, né? O Land Rover, afinal é uma promoção. O que estava chamando a atenção era a picape. Mas isso não durou muito tempo. Lá na frente, não teve jeito. Nós também atolamos e tivemos que ser ajudados e rebocados pelo Land Rover. Tem foto aí também, 2 Land Rover, um de um lado da estrada, outro no meio, e eu tentei passar pelo pior lado que tinha sobrado, mas não deu. Aí nós fomos rebocados. Nessa altura a gente já estava amigo, já estava amizade, todo mundo conversava com todo mundo, e mesmo porque foi um trecho muito desgastante, lento, muitos atoleiros, e tem mais umas historinhas por aí. Marquinhos, eu posso voltar se você quiser para contar mais alguma coisa. Vanessa, conta pra gente um pouco do dia a dia. Tinha horário, sempre tinha um dia, um ponto de chegada no Camel e saía de um lugar, chegava em outro. Como é que era essa estrutura? Essa logística diária do Cameltroph, como é que funciona dentro, internamente? Então, eles comentavam, o pessoal do apoio, que já tinha estado em provas anteriores, o Otto, o Andreas, que aquele estava sendo a edição mais radical e mais difícil de todos os Cameltroph disputados até então. Muita chuva, o atoleiro de Humaitá até Manaus era um atoleiro só. Então, cerca de 800 quilômetros, por aí, um pouquinho mais. Não tinha como estabelecer uma logística, porque conforme as horas iam passando, o comboio foi se espalhando, né? foi se diluindo pela estrada, né? E durante a noite, inclusive, atravessamos a noite, 2 noites, 2 dias, e durante a noite a gente chegava a estar sozinho naquele trecho. A gente não via nem a lanterna do Jeep que vinha na frente, nem o farol do Jeep que vinha atrás. Eventualmente surgia um atoleiro, parava, aí chegava outro Jeep, se ajudavam e tudo mais. A coisa estava tão radical que eu presenciei uma cena inusitada, que eu até escrevi sobre isso. O pessoal estava tão perdido, estava tão estressado, que teve uma cena de um Defender encalhado e tinham 4 caras empurrando o Defender atrás, empurrando para frente, e ao mesmo tempo tinham 3 caras na frente empurrando para trás. Eles estavam completamente desnorteados, já não conseguiam mais nem concatenar as ideias, porque a coisa estava muito feia, exaustiva, cansativa.
E não tinha horário para parar. Cada um parava onde dava, comia lá o que dava, o seu lanche, biscoito e coisas que já tinham no carro, né? E, na verdade, esse trecho foi do começo ao fim um trecho só. Só que a turma ia parando no caminho, ia cada um se virando, né? Cada um se virando. E teve um momento muito legal, que, aliás, é o que eu acho que foi fundamental para o bom desempenho, o nosso bom desempenho, é que nós encontramos, coitado, perdido, parado, o Gaspar. O Gaspar era um motorista de caminhão, acredite se quiser, ele estava atolado há mais de 10 dias. E ninguém passava, ele não tinha como sair de lá a pé nem nada. O caminhão dele atolou, brecou, e o Gaspar pediu carona, ninguém deu, mas nós demos carona para o Gaspar. E nesse trecho faltava mais uns 400 quilômetros de atoleiro, né? Imagine 400, 500, 800 quilômetros de atoleiro. Mas não é atoleirinho, é isso que vocês estão vendo aí nas fotos que o Marcos está colocando. Atoleiro, dragões, monstros, filhotes, avós, pai e mãe de dragão, dragão é que não faltava lá. E o Gaspar, como ele fazia esse roteiro com alguma frequência, ele conhecia alguns trechos piores da estrada, onde os próprios caminhoneiros criaram um trechinho alternativo, saindo da estrada, a estrada entre aspas, né? Porque aquilo era uma trilha, saindo do atoleiro por dentro do mato e saindo lá na frente. Então, por mais de, acho que umas 4 ou 5 vezes, tinha 4 Land Rover atolado, 3, 2, e a nossa picape ia atolar também, com certeza. Mas aí o Anjo Gaspar dava a dica, ele descia da picape, ia na frente, fora do leito da estrada, no meio do mato, ia nos orientando que ali dava para passar. E a gente passava, não pelo atoleiro, por fora, né, no paralelo da estrada, e passava à frente dos caras. Né? Eles ficavam loucos. Né? E aí rebocamos mais 1 ou 2 vezes, e o Gaspar sempre ajudando a gente, e o Celso fotografando, né? Então, esses momentos realmente são inesquecíveis. E por isso mesmo é que ele estava sendo considerado o cameltrof mais difícil até então. A chegada lá em Manaus foi apoteótica, né? Imagine 20 jipes e uma picape, né? Numa cidade relativamente não acostumada com esse tipo de imagem, de evento, né? Parecia o comboio do incrível exército Brancaleone, né? Todo mundo sujo, caindo aos pedaços, cansado. E quando saímos do atoleiro para o trechinho curto de asfalto até chegar na cidade, aí a turma sobe na capota do jipe, pega a bandeira, é realmente uma comemoração assim maravilhosa. Fazer umas observações com relação a esse câmbio de 84 aí, que é o seguinte, o câmbio saiu de Itaipu, que é na Transamazônica, e ia para Rio Branco, no Acre. Isso. Né? Então, o plano inicial é que a picape fosse de avião até Santarém, né? De lá, o Panessa iria pegar a picape e acompanhar o câmbio desde Itaituba. Exatamente. Na beira do Tapajós, ali no meio da Transamazônica. Né? Só que, como deu esse problema do avião não poder levar a picape, não lembro quais foram os motivos, né? O Panessa quase que não foi. Né? A nossa equipe quase que não foi. Mas aí foi aquela correria para poder organizar tudo e resolvemos que ele ia dirigindo, né? São 3.500 quilômetros. Só que aí não dava mais tempo de pegar a largada do câmbio. Então, eles, ao invés de irem para Santarém, Itaituba, e de lá pegar a Transamazônica junto com o Cameltrof para ir para Humaitá, né? O Panessa já foi direto para Humaitá. Então, quando o Panessa encontrou com o pessoal do Camel, o Camel já estava rolando.
E o pessoal já tinha passado por uns perrengues legais na Transamazônica, porque era na época de chuva, né? Na época do inverno da Amazônia. Então, quando o Panessa encontrou o povo já estava lascado, já. Inclusive, os caras estavam ilhados na beira de um rio lá, e o câmbio já estava atrasado, né? E quando ele chegou lá em Humaitá, ele encontrou o Andreas Bender e o Otto Engel, que eram dois organizadores do roteiro, é porque os caras já estavam na frente tentando resolver um monte de pepino, porque o câmbio estava parado lá. Não é? Que vocês esperaram, acho que foi um dia ou dois, não sei, lá em Humaitá, até o câmbio chegar. Não, vocês foram até o câmbio, né? De avião, tal, depois voltaram com o câmbio para Humaitá. Mas isso aí, essa etapa ali, os caras já estavam lascados. Aí, quando pegaram a 900, como é que é? Enfim, a Humaitá, Manaus, essa estrada estava abandonada já, porque eu tinha passado lá nessa estrada alguns meses antes, com um outro grupo, né? E nós levamos 9 dias para fazer 830 quilômetros. Né? A gente tinha ido com, obviamente, a estrada estava muito ruim, tinha sido... Essa estrada é uma estrada que um dia foi asfaltada, né? Pintaram de preto lá, botaram as faixinhas, soltaram o rojão e largaram. Quer dizer, isso aí, com o tempo, detonou. A estrada era uma mistura de trechos asfaltados com buracos, com água, com igarapé onde a ponte tinha caído, você tinha que fazer desvio. Enfim, era um horror, né? E quando eu falei para o Panessa, eu falei, os caras vão passar lá, bicho. O negócio lá tá feio, né, cara? O negócio lá é feio mesmo. Mas o pessoal do câmbio não sabia disso, né? Quando eles chegaram em Humaitá e o Panessa encontrou com eles, aí eles pegaram a parte do câmbio, do roteiro, né? Tanto que o câmbio não acabou em Roraima. O câmbio acabou pela metade, acabou em Manaus, que não era previsto isso aí, tá certo, Panessa? Então, exatamente. Quando nós chegamos lá, o câmbio estava ilhado ali ao lado, num lugar chamado Prainha, ao lado do rio Aripuanã. E o objetivo inicial era terminar em Rio Branco. Era terminar em Rio Branco o Camel Trough. Mas para lá estava pior ainda a estrada. Então foi por aí que eles fizeram a opção de subir para Manaus. Inocentemente acharam que ia ser mais fácil. Estava pior do que a Transamazônica. E foi por esse motivo, então, que... Mas, na verdade, no final, em termos de quilometragem, foi mais ou menos o que eles esperavam. Não chegou a 1.700, como era a praxe, mas chegou perto. Eles já tinham rodado cerca de 600 quilômetros até esse lugar aí. Né, Nelson? Deixa eu fazer mais uma observação aí. Tem um monte de gente, de grupos de Land Rover, entendeu? Assistindo o live. Eles não estão essa história de você ter rebocado os Land Rover lá na Amazônia, não, entendeu? Foi minha glória. Não tinha como atolar outro carro, que era só Land Rover, né, cara? Então os Land Rover tinham que atolar mesmo, né? Então, nós também atolamos, mas eu devo dizer que a picape, ela surpreendeu realmente, ela foi muito bem e passamos em muitos lugares onde os Land Rovers não conseguiram. Vale lembrar que os participantes, saímos por fora, vale lembrar que os participantes do Camel Trough, quem conhece já sabe, são todos amadores. Então tem dentista, médico, engenheiro, executivo, empresário, vendedor, professor. Então, pessoal que tinha, sabe, um certo conhecimento, alguns em seus países de origem, como os holandeses, por exemplo, lá na etapa de Borneo, que nós vamos falar depois, os holandeses escolhidos na eliminatória deles lá, eles tiveram 70 horas de treinamento com Land Rover. E nem todos tiveram esse treinamento. Então, sabe, o pessoal, às vezes, pecava um pouco na parte de conhecer como é que se conduz, enfim.
Tem alguns truques, tem alguns procedimentos que vão facilitar você atravessar um atoleiro ou não, né? Então, isso também contou. Mas não resta dúvida, né? Os Land Rovers, supra-sumo de veículo 4x4. Sim, Nelson. E tem outro fator também, né, cara? A Amazônia, na época de inverno, as estradas, né? Gente que é profissional ou que é off-roader já há muito tempo, tem muita experiência com 4x4, sofre lá. O negócio é muito pesado. Os gringos, cara, nunca imaginaram chegar num lugar, encontrar aquilo que eles encontraram. Então, todo o treinamento que era dado para eles de Land Rover era mais para conhecer o carro, etc., entendeu? Engatar tração, outro obstáculo, etc. Agora, quando você tem que fazer isso aí dias e noites seguidos, e eu lembro que o Camel Trophy de 84, muitas das etapas aconteceram à noite, entendeu? Aí entram outros fatores, que não é só o cara dirigir e aprender a engatar 4x4. Entre os fatores de tudo, né? De resistência, de controle emocional, de disponibilidade para você estar naquela situação durante muito tempo, comer mal, tá sempre molhado, né? O carro quebra e você tem que estar saindo força o tempo todo para tirar o carro do buraco, para empurrar, para puxar, para ajudar o outro. Enfim, é um estresse terrível. Mesmo os caras que são off-roaders, vamos dizer assim, eu já fiz grupos que foram para a Amazônia com gente que era experiente e não é fácil, eu imagino os caras que não, sabe, não tem essa frequência de atividade em 4x4. Né? O cara é um médico, o cara é um policial, né? O cara é um cara que vive na cidade, ou então é um geólogo, ou então, sei lá. Ele eventualmente pode ter tido alguma experiência na Europa, até na África, tal, mas chegar na Amazônia, em época de inverno, nas estradas como elas estavam naquela época lá, e ainda muitas estão até hoje, esse foi o grande desafio. Que legal, caramba, é sensacional esses depoimentos para gente que gosta de aventura. E a gente está com a turma aqui, muita gente assistindo. Olha, o pessoal de São Paulo, Comando Oeste, Otacílio, caramba, não dá para falar, mas tem a galera em peso aqui, os amigos aqui deixando várias mensagens, né? Tem até o Rodolfo Ramina, piloto do Prof de 86, está assistindo vocês, nos assistindo. Que legal, né, cara? Sensacional, sensacional, porque a gente que gosta de aventura, que já fomos muitos aqui, já estou vendo o elenco que já fez a Amazônia aqui, com o Nelson e outras expedições. É legal ouvir isso. E dois fatos me chamou muita atenção aqui, Vanessa, essa sua ida lá com a D20. Primeiro, mudaram o Camel, né, em função das condições de chuva, estava tudo alagado, eles fizeram lá via o Maitá, né, não subiram e depois desviaram. Então, ali você alcançou o Camel, eu acho que foi um pouco favorecido por essa condição de dificuldade deles, o Camel tem meio que dado uma parada e você alcançou eles via Porto Velho Maitá, né? Exato. Não, sem dúvida, foi uma vantagem por não termos passado por todos os perrengues que eles passaram na Transamazônica, por onde eu também já passei em outras ocasiões. Porém, nós estávamos vindo de 3.500 quilômetros direto, praticamente, para chegar lá. A gente também estava muito cansado e bastante estressado, mas a picape estava inteira, né? Não tinha problema nenhum. Agora, isso que o Nelson comentou é muito importante, o lado psicológico. Aquela passagem que eu vi, 4 empurrando para frente, 3 empurrando para trás ao mesmo tempo, os caras já estavam tirados, os caras estavam exaustos. E o Nelson uma vez fez um texto para a revista, onde ele dava o perfil, os diversos perfis de motoristas, né? E é interessante que quando a pessoa está sob estresse, a personalidade dela
muda. Então, às vezes, o cara é um cara muito legal, muito atencioso, muito proativo, em condições normais. Mas sob pressão, cansado, de noite, enlameado, com fome, cheio de mosquito, né? Sem conhecer o terreno. Então, as personalidades se alteram, né? Um cara fica nervoso, o outro fica agressivo, o outro se recolhe, não faz nada, tem sempre os braços curtos, sempre tem braço de tirano rex, bem curtinho, que não ajuda nada. Né? E tem cara que gosta, que vai lá, é proativo, participa, ajuda e tudo mais. Então, isso também fez muita diferença. Agora, eu lembro durante a noite, principalmente o Gaspar. Ei, Gaspar! O Gaspar chamava a gente para fora da estrada de noite. Os caras não acreditavam, a gente passando lá, né? E conseguimos assim mesmo. Mas é uma aventura realmente memorável, inesquecível. Foi uma das melhores aventuras das quais eu participei. Tive o prazer de participar em outras com o Nelson, com outros colegas, com outros veículos, mas eu devo dizer que o Land Rover é um baita veículo. Tanto é que eu, felizmente, consegui adquirir a minha Discovery 92, porque lá na frente, quando as importações foram liberadas aqui no Brasil, a Land Rover logo chegou no Brasil. E por apresentação do Nelson, o Nelson me deu a dica, falou, Vanessa, a Land Rover está no Brasil, vai lá e ofereça o seu trabalho de assessor de imprensa. Ah, eu fiquei louco, né? Eu fui lá, peguei tudo que era material, livro, revista, onde tinham matérias minhas, fui lá e me apresentei para o Com Maguire, que na época era o homem de marketing da Land Rover no Brasil, e foi com tanta garra, com tanta vontade, que eu consegui a conta da Land Rover em 1991, logo depois que eles chegaram no Brasil. Aí começou uma outra epopeia, né, de participação em eventos, sempre junto com o Nelson na parte prática, né, de fazer as pistas e tudo mais, e eu coordenando os jornalistas, e foi aí que eles facilitaram para mim a compra de uma Discovery, que ficou comigo durante 9 anos, mas infelizmente depois que a conta de assessoria da imprensa passou para a BMW, lá no ano, sei lá, no ano 2000, parece, comprou a Land Rover. Então, houve uma mudança interna lá e eu perdi a conta de assessoria para uma outra empresa e o Jeep ficou para mim, mas a manutenção também ficou para mim. E na época que eu era assessor de imprensa, a manutenção era por conta deles. Aí, o Land Rover, a minha Discovery, eu não consegui manter, porque eu não tenho os mesmos dons do Nelson, que desmonta o carro e monta de novo. A Discovery dele já teve uns 400 mil quilômetros. Mas até lá foi só alegria. E eu devo dizer que é o suprassumo de veículo 4x4, está entre a Land Rover e, temos que admitir, a nova geração do Jeep, o Wrangler, também são veículos fantásticos, né, Nelson? Mas bacana, legal, tem muita gente de Land Rover aí no grupo, né, aqui nos assistindo, e a Land Rover é um Jeep consagrado no mundo inteiro, e o Camel Trophy levou para o mundo, para quem não conhecia, né, acho que apresentou, né, na época com o Defender, e logo de imediato, né, no início de 90, as Discovery. Então, o pessoal não fica com ciúme, não, que todo aventureiro, overlander, adora Land Rover, no mundo inteiro, esse Jeep roda e é muito bem visto. Como a Vanessa falou aí, né? Ele foi de D20 e tal, mas depois, assim que ele conseguiu, ele foi para a Land Rover. E o Nelson está lá. Salvo engano, tem 2 ainda. Aí. Mas foi muito legal, Vanessa. Agora, o seguinte, eu não sei, teve um Sandro Gaspar. Cara, essa coisa do guia, do cara local na aventura é sensacional. Isso em qualquer lugar que a gente vai, onde tem perrengue, a melhor coisa que você faz, com todo equipamento, com tudo que você tem, é pegar a dica do cara local. E isso deve ter sido fundamental para você ali, numa condição, né, com um carro talvez
inferior, as Lands estavam mais equipadas que a sua D20, né? Os carros vinham pronto, equipados, com tudo que tinha de melhor no mundo na época, né? E então você conseguiu ali, seguiu o comboio, chegou em Manaus, passando por esses perrengues todos. Eu acho que você foi, essa grande sacada dessa carona para o Gaspar deve ter contribuído muito para a sua jornada lá no Camel Prof, né? E com certeza. O Gaspar, inclusive, chegando em Manaus, ele tinha que comprar a peça do caminhão e conseguir carona para voltar onde o caminhão dele estava, para ele mesmo trocar, para tentar sair e prosseguir viagem, né? Realmente, esse pessoal que fazia naquela época, agora já está praticamente toda asfaltada, né? Mas naquela época era uma aventura ainda maior. Não está asfaltada ainda, Nelson? Negativo. Que bom, que bom. Essa estrada, naquela época, ela foi desativada, né? Porque, por causa da chuva, a manutenção dela era impossível e ela ficou isolada para o trânsito, ficou parada durante muito tempo. Depois de muitos anos, instalaram as antenas lá de rádio da Embratel, acho que foi. Instalaram uma série de antenas no percurso dessa estrada e aí abriram de novo o caminho como caminho de manutenção das torres, entendeu? Aí o pessoal começou a andar de novo lá. E há pouco tempo parece que estão alargando, alargaram um pouco ela parece que ela está passando agora. Mas ainda na época de chuva é terrível. Não existe uma ligação, você vê que interessante, não existe uma ligação por terra para Manaus. Manaus é uma cidade tão importante que não consegue chegar por terra lá. A não ser que você... Ainda hoje, Nelson? Ainda hoje? Hoje. A menos que você queira passar por essa aventura, entendeu? Teve gente que há pouco tempo fez a viagem aí e, dependendo da época, ela tá boa, quer dizer, dá para ir, né? As pontes ainda estão horrorosas, aquela coisa toda, mas aos poucos estão arrumando, principalmente em função da manutenção das torres da Embratel lá. Sim. Mas para Manaus hoje, cara, você chega até Humaitá por asfalto e você sai de Manaus para Rio Branco, asfalto também. Esse trecho até hoje não tem asfalto. Que bom! Isso é ótimo para quem gosta de 4x4 de off-road, raiz. Isso é uma boa notícia, né? Queria só fazer uma parte ainda e lembrar que naquela época não tinha esse negócio de politicamente correto, então fazer propaganda de cigarro era normal, né? Tinha propaganda na televisão, no cinema, e na verdade o Camel Trophy foi bolado, né? Foi criado com o objetivo não de promover os Land Rover, de promover o cigarro Camel, né? Que então estava chegando no Brasil. E depois isso mudou. No fim, o Camel Trophy, na verdade, não virou sinônimo de cigarro Camel, virou sinônimo de Land Rover. Né? A marca Land Rover ficou o resto da vida associada com essa competição. E o mais legal dessa viagem, para mim, além de ter revocado os Land Rovers, foi que eu ganhei, né? Eu ganhei o passe para participar como convidado do Camel Trophy de Bornéu, que foi realizado no ano seguinte. Então, só para a gente fazer uma introdução aí ao Camel Trophy de Bornéu, em 84 teve então o Camel Trophy da Amazônia aqui, né, que a gente está conversando sobre ele aí, mas no mesmo ano nós tivemos a oportunidade de ter as primeiras seletivas para brasileiros participarem do Camel de 85. Isso, né? Isso. Enquanto o Panessa participava do Camel Trophy oficial lá na Amazônia, eu e mais uma equipe estávamos aqui em São Paulo trabalhando já no programa de seleção dos próximos candidatos e uma equipe brasileira, né? Então, em Bornéu, nós tivemos 4 brasileiros lá em Bornéu. Essas aí foram as seletivas que nós fizemos aqui no Brasil. Por incrível que pareça, em 2 oportunidades só, os jipes Willys, né, no caso nosso era Ford, foram pintados com a cor Camel. Foi no primeiro Camel Trophy na Amazônia, em 1980, que a gente já viu, né? E nas seletivas brasileiras. Tanto que
essas imagens, elas percorreram alguns países do mundo aí, e ninguém entende como é que tinha camel trophy com Jeep. Na verdade, não existia camel trophy com Jeep, né? Só o primeiro, em 1980, e as nossas seletivas, que foram feitas aqui no Brasil, que muitas vezes foram quase um camel trophy também. Porque as nossas seletivas eram muito pesadas, entendeu? A gente sabendo vamos dizer assim, das dificuldades e do perfil, vamos dizer assim, que o camarada tem que ter para enfrentar as dificuldades de um camel trophy, nós fizemos uma seletiva muito pesada mesmo, entendeu? Analisando diversos aspectos, não só o fato do cara dirigir, mas todos os aspectos que fazem o perfil de um cara que seja bem sucedido no camel trophy. Fala aí, Panessa. Então, a seletiva é outra aventura, né, Nelson? É outra aventura. Eu saí de um caldeirão e entrei no outro. Vocês já estavam preparando, né, as provas práticas, as provas, né, ao volante. E vale lembrar, né, que o Nelson, quem conhece o Nelson sabe, né? Ele não perdoou, né? A barra era pesada, mas no Camel Trophy também tem muita exigência física. Então, eu, como professor de educação física, que também sou, e na época eu já tinha deixado de dar aulas, mas enfim, eu tomei a liberdade e conversei com o Nelson, então eu vou ajudar a elaborar as provas de desempenho físico. O Nelson focou nas provas de dificuldade com os veículos e eu nas provas de desempenho físico. Olha, eu fiquei até com pena, realmente, porque a coisa foi pesada, pesada. Eu não sei se deve ter algumas fotos por aí, mas nós exigimos o máximo que a gente podia e tenho certeza que o Cazé, o Casertani, o Osmar Kretik, o Carlos Probst e o Tito Rosenberg, que foram os 4 classificados para ir para Bornéu, eles poderiam falar sobre isso, que eles suaram. Aliás, durante a seletiva, o Tito ficou doente, né? Ele ficou meio doente e tal, então ele ficou no hotel, não podia participar, que ele estava meio doente e tal. Ele conseguiu sair pela tangente, porque as provas físicas foram no mesmo nível das provas práticas com os jipes, né? Não foi isso, Nelson? Exatamente. Como é que os caras se inscreviam, né? Eles só preenchiam uma ficha, faziam lá uma entrevista e, obviamente, todo mundo queria o meu troco. E muitos realmente tinham feito diversas aventuras, enfim, tinham passado por diversas condições difíceis, né? Outros não. Então, na ficha, você preenche do jeito que você quer, né, cara? Se pegar, pegou, entendeu? Então, muitos dos participantes que preenchiam as fichas não estavam com aquela bola toda também, né? E quando chegavam os caras para nós, vocês terem uma ideia, 19 mil candidatos para 4. Okay? Então, é uma seletiva muito criteriosa, né? Que foi feita. Para nós éramos o último vagão do trem. A gente fazia a parte prática. Até então, era uma seletiva teórica, de entrevista, de ficha, de preenche aqui, mostra aquilo, tal, papapá. Tinha que saber falar inglês, uma série de outras coisas, né? No final, chegavam 30 caras, 20 caras, 30, para a gente escolher 4. Né? Então, a gente considerava o seguinte, esses 30 que chegaram são os melhores, né? Eu não sei o que esses caras fazem. Eu, por exemplo, não tinha chance de encarar uma boa parte deles lá, nem em experiência e nem em condição física, né? Mas a gente tinha que fazer os caras passarem por aquilo. E nós tínhamos que escolher. Então, as provas foram provas que realmente minaram a energia dos caras psicologicamente, fisicamente, até o ponto que o Vanessa falou. O neguinho está empurrando o carro de um lado e do outro ao mesmo tempo, porque já perdeu o equilíbrio, né? E não, nosso trabalho era fazer o cara sair do equilíbrio dele, da área de conforto, né? E ter que interagir com um grupo, né?
uma série de valores na verdade, o que a gente fazia de tal forma que no final o próprio grupo escolhia quem ia. Você lembra disso? Né? A gente fazia coisa de tal forma que as pessoas iam se conhecendo, iam trabalhando juntas, e elas mesmas iam se autoanalisando, dizendo, não, aquele cara lá é melhor que eu. Não, e no final, a gente fazia uma entrevista perguntando para os caras, né, se você não for, quem que você gostaria que fosse? Né? Se você for, quem que você gostaria que fosse teu companheiro? Se você tivesse que escolher dois, quem que deixaria de reserva? E através dessas informações todas que a gente ia colhendo no caminho, e mais o trabalho de observação, né, os caras tinham tempo para fazer tudo, e tudo contra o relógio, mas na verdade o tempo não valia nada, valia o comportamento dele perante a situação, né, e mais alguns critérios do cara saber dirigir, ter um pouco de noção de off-road, etc. Né? Isso escolhia os caras, entendeu? Mas no final, eles mesmos sabiam que eles não iam, e que ia fulano. Né? E aí ficava fácil para a gente já, nesse momento da seletiva. Mas o começo era conturbado, porque nós não sabíamos. Então tinha que deixar os caras ralarem até pedirem água, como aconteceu em algumas seletivas, de que era na metade já queria ir embora. Falando, não, estou feliz com o Camel Top. Exatamente, exatamente. E é legal lembrar também, viu, que o Camel Trophy, na verdade, o que valia, o que pesava mais, né, era exatamente o comportamento das pessoas, né? Durante a prova surgiam os líderes, surgiam os mal-humorados, surgiam os bem-humorados, surgiam aqueles caras, como eu falei, de braço curto, né? E a competição em si era secundária, né? Existiam as special tasks que eles chamavam, que eram as provas especiais que determinavam a classificação no final do evento, né? Mas isso aí, no decorrer dos dias, acabava sendo secundário, né? A maioria das equipes ia lá, dava o máximo que podia, mas o espírito do Camel Trophy era exatamente a colaboração, a participação coletiva, né? Isso é que é o que sobressaía mais. Tá muito legal, tem uma audiência grande, mas vamos ver se a gente faz aqui em 10, 15 minutos, a gente fecha, e vamos deixar Bornel, vamos já marcar hoje, ou muito breve, Bornel, porque acho que Bornel tem uma representação muito grande para vocês, para o Brasil, porque desde as seletivas que vocês fizeram, com todo esse critério, que responsabilidade, cara, você... Quantos mil inscritos, Nelson? Não? Quantos mil inscritos para Bornel que você teve no Brasil? Foram 19 mil. Pois é. Então, vamos falar sobre Bornel num todo, no próximo evento, porque Bornel é muito bacana. E outra coisa, vocês estavam lá e foi uma prova duríssima, que a Bornel até hoje, né, teve o livro do Tito, do Carlos, e tinham brasileiros, duas duplas brasileiras, não é isso? Exatamente. E veio o troféu Espírito de Equipe para o Brasil, que era o troféu mais honrado, mais esperado e respeitado dentro do Camel, em consideração, enfim. Vocês vão falar melhor disso. Então, tem algumas perguntas aqui, eu acho legal, muita gente interagindo. A gente respondeu alguma coisa aqui, eu vou passar para vocês, e a gente agenda Bornel para muito breve. O Ricardo Scheiser, sobre as eliminatórias. Vanessa, então foi você que inventou a prova com um pedaço de tronco naquele brejo do Fonte Sônia? Lembra? A gente chamava de mortinho. Tinha que atravessar um atoleiro, que a lama era pela cintura, carregando um tronco nas costas, que não tinha bola para carregar, né? A turma ia jogando o tronco para frente e ia se arrastando sobre a... Você lembra disso, meu amigo? Você estava nas eliminatórias e aquela prova realmente foi desgastante. E vocês lembram que nós tínhamos um colaborador, como é o nome dele, Nelson? Você vai lembrar que é piloto de helicóptero. Como? Maurício. Isso, Maurício. Vocês lembram dele? Eu andava com roupa camuflada e ele tinha o papel lá de ser tipo sargento, né? O cara bravo, né?
um cara que ficava em cima dos caras, vai, seu molenga, mulherzinha, atravessa, seu fracote, tal, né, botando lenha na galera. Mas realmente, eu fui um dos que sugeriu essa prova, né? Depois tivemos várias, né? Atravessar pela corda, e eu lembro, inclusive, que nessa eliminatória, onde o Cazé participou, onde o Cazé foi escolhido, nessa prova de atravessar de um lado ao outro, eu não lembro se era um rio, o que era, pendurado numa corda, né? A galera sofreu. E o Cazé, que ele era bombeiro, agora está aposentado, ele era bombeiro, um cara forte e tal, e ele deu um show para atravessar esse trecho de corda, com um truque que a gente não imaginava. A maioria ia por baixo, né, segurando com as pernas e as mãos, pendurado. E o Cazé foi por cima, sabe como? Ele tinha um facão, ele colocou o facão assim, tipo na virilha, aqui na perna, e apoiou o facão na corda e ia puxando. Então, ele escorregava sobre a corda, não tinha que fazer aquele esforço. Né? Olha que sacada. E ele foi bem nessa prova também. Mas é isso, fui eu que judiei de vocês lá também, o meu amigo. Legal. A Lucélia Rossi está parabenizando o cenário do Nelson aqui, com a Land Rover lá no fundo, bacana. A gente tem aqui uma pergunta aqui do Maurício Araújo. Putz, essa pergunta eu faço também. Será que um dia voltaria às provas do Camel? Bom, eu quero me adiantar e responder isso. Eu acho que o conceito mudou, né? Tanto é que depois do Camel Trophy, a Jeep, eu não lembro o nome do evento que eles criaram, mas era um evento com os Jeeps, mas com ações outdoor. Ou seja, como é que é, Nelson? Era Marlboro, não era? Acho que era a competição com patrocínio da Marlboro, mas além de ter os obstáculos com o Jeep, né, no caso com o Wrangler, tinha tipo assim, o cara ia, passava num trecho lá e depois ele tinha que ir a pé no outro trecho, no outro era de bike, no outro ele tinha que remar o barco até não sei aonde. Então a coisa ficou assim mais digamos, mais abrangente, né? Mais de acordo com as tendências de atividades ao ar livre, né? Valorizando o desempenho e atividade física, não só o veículo. Eu acho que o Camel Trophy, nesse modelo radical, só em cima dos veículos, onde a dificuldade do físico era decorrente dos obstáculos com o Jeep, eu acho difícil, mesmo porque foram eventos assim de custos muito elevados, né? Então eu acho que tem outras alternativas. E o que você acha, Nelson? Não, tem outro aspecto também, né? Porque com a coisa do meio ambiente, de proteção do meio ambiente, etc., ficou muito ruim para... Assim, carro e natureza são duas coisas que não dão muito certo pela visão de alguns grupos, principalmente grupos de preservação, pessoal mais xiita, etc. Né? Isso na Europa ficou muito forte numa época, né? Tanto que, primeiro, o Camel teve duas dificuldades. A primeira, proibiram a propaganda de cigarros na televisão. Então, aquela coisa dele ter um programa que passava 1 hora na televisão falando sobre Camel, ficou meio restrito, porque eles proibiram, primeiro, qualquer tipo de propaganda de cigarro na televisão. Até aí o Camel ainda servia. Mas depois de um determinado tempo, eles proibiram também a associação de marca de cigarro com qualquer tipo de esporte. Né? Então aí ficou ruim para a Camel fazer o programa Camel Trophy na televisão. Tá certo? Então, aí o que eles fizeram? Eles ainda tentaram dar uma burlada na história e criaram o Camel Sportwear. Seria roupas esportivas Camel. O logotipo era o mesmo. Então, na verdade, criaram uma linha de produtos, bota, calça, camisa, chapéu, Camel, né? E isso patrocinava o Camel Trophy. Então, eles tentaram burlar, mas mesmo assim não deu certo, né?
Quer dizer, essas roupas, na verdade, elas serviram só para poder viabilizar o programa Camel Trophy na TV. Porque a grande vantagem do Camel Trophy qual que era? Era ter um horário na TV, porque, veja, a gente já falou isso na outra live, mas veja, quantas pessoas participavam de um Camel Trophy, considerando a organização, mais o pessoal que participava como candidato, como participante mesmo, né? Mas os apoios que tinha, etc. Chegava o quê? A 200 pessoas, vamos dizer assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Essas 200 pessoas viviam o Camel Trophy. Se elas não levassem uma imagem dali para o mundo não saberia que era o Camel Trophy. Tá certo? Então, valia no Camel Trophy, fora toda essa história que nós contamos, era o vídeo que saía de lá. Tanto que você deve ter visto isso aí, Vanessa. Se a equipe de cinema falhasse, parava o Camel Trophy, em função da equipe de cinema. Porque o que ia realmente fazer a propaganda de Land Rover e de cigarro para o mundo eram as imagens que iam sair de lá para a televisão. A partir do momento que não foi mais possível trabalhar com isso na TV, no mídia, o programa enfraqueceu. Ainda considerando o fato da proteção do meio ambiente, né? Essa coisa de carro, motosserra, fazer ponte, esses critérios todos que surgiram depois dessa época aí, em termos de proteção do meio ambiente mesmo, né? De politicamente correto, entendeu? Isso aí acabou com o Camel Trophy. Então, hoje, talvez, eu sei que no Oriente, lá, não sei se é na Polinésia, enfim, não sei onde é, ela tem uma prova que os caras fazem lá, que ela é muito forte, muito pesada, igual o Camel Trophy, só que é num lugar fechado, numa fazenda, vamos dizer assim. Um lugar fechado, onde é tudo controlado ali e não existe nenhum tipo de problema. E eles também não têm, assim, o propósito de botar aquilo na televisão para vender nada, entendeu? É uma coisa de quem gosta mesmo, o pessoal que é off-roader mesmo. Indonésia, talvez. Indonésia tem umas ações de off-road lá, mas é mais local mesmo. Perfeito. Mas legal, Nelson, eu vi, porque até então o assunto ele é um evento mundial, com uma projeção como foi, mudar o cigarro para um outro patrocinador, talvez poderia ter acontecido, se a razão fosse só a questão da inibição da propaganda do cigarro na TV. Mas eu acho que a questão ambiental deve ter pegado aí, porque teria outro patrocinador, quantos fabricantes americanos de acessório, de várias coisas, a própria Land Rover eu acho que toparia ter continuado, eu imagino, pelo retorno que ela teve no mundo. Eu acho que o peso maior, claro, o cigarro ia sair fora, né, não tinha mais espaço, foi até onde conseguiu, mas eu acredito que talvez a questão ambiental que tenha realmente desestimulado e o projeto foi embora. Sim. A própria Land Rover tentou, depois dessa fase aí, um outro programa chamado G7, não sei se vocês lembram. Os carros... Sim, as Discovery, laranja. Cor de laranja, né? Era uma coisa mais outdoor, assim, quer dizer, não tinha tanto peso naquela aventura de desbravar alguma coisa. E você... os desafios eram outros, né? Você andar de bicicleta, de você escalar, de você andar a cavalo, de você fazer uma série de outras, nadar, fazer canoagem, enfim, uma série de outros desafios que não era exatamente o desafio de você encarar a natureza, entendeu? Você... Exatamente, mudou o foco, né? Digamos, a menina dos olhos do Camel Trophy era o Jeep, né? E esses outros eventos, como o G7 e esses outros que a Jeep fez nesse modelo de atividades outdoor, mudou o foco para o participante, entendeu? Atividades ao ar livre, práticas saudáveis. Tanto é que na Europa, a maioria dos países é proibido. Não é que nem no Brasil, você chega aqui e vê uma estradinha, puta, que estradinha legal, olha, vamos pegar aquela trilha, vamos... Lá não, lá é proibido. Né? O cara não pode sair da estrada asfaltada, da estrada oficial, né? Então, esse modelo realmente de ir de um ponto a outro, né, num percurso, um começo num lugar e chegada em outro, eu acho difícil que aconteça, de novo. Mas tem muita coisa boa para fazer de 4x4.
E a proposta de ser em selvas extremas ou desertos, né? Teve na África, na Austrália, que pegou deserto, a própria Atacama. Esse desafio ele era muito maior, e essas outras provas, que incluíam outras atividades, não tinha essa proposta tão desafiadora do ponto de vista geral. Talvez se tá no meio da selva de Bornéu, tá no meio da Amazônia, tá lá na Tailândia, enfim, né? E mudou. Mas tem duas perguntas, vamos fazer pelo menos duas, são dois colegas conhecidos, aventureiros, já fizeram a Amazônia, todos dois. Um é o Marco Aurélio Wayne, acho que vocês conhecem, ele tem uma puta bandeirante, cara, um Jeep super fera. Marco, bom você aqui com a gente. Ele é curioso aqui o comentário do Marco, ele falou outras coisas, eu não consegui acompanhar, depois a gente responde, mas falou que o Camel começou com motos, depois Jeeps, né, tipo corrida, e aí virou, né, o que a gente conheceu, que é esse Camel que a gente está falando. Deixa eu fazer outra, vou emendar outra aqui, tá? Do André Venturim. O André também é um colega nosso aqui, já fez Amazônia mais de uma vez aí, e ele falou que hoje em dia a competição parecida com o Camel Trophy é o Rainforest Challenge, na Malásia. Deve ser esse, Nelson. Obrigado pela contribuição, André. Valeu. É isso que o Nelson se referiu aqui aos minutos e a gente não lembrava. Obrigado. E tem também esse comentário do Marco Aurélio aí sobre como começou com moto e depois virou o projeto Camel que consolidou, que a gente conhece. Interessante. Eu não sabia isso, que tinha tido prova Camel de moto antes. Realmente é uma novidade. Obrigado aí pela informação, viu? Bom, pessoal, acho que a gente tem aqui tem muitas perguntas, mas pelo programado aqui a gente já extrapolou o horário. Ainda tem uma audiência, cara, uma audiência maravilhosa aqui, ainda mais assim, vamos anunciar em muito breve vamos falar de Bornéu. E eu gostaria, para a gente encerrar, que tanto o Vanessa quanto o Nelson fizesse uma consideração final e colocasse algum site de vocês, perfil, alguma coisa que vocês queiram divulgar do trabalho de vocês, para que as pessoas acessam, e, enfim, que é tudo uma linha aí que interessa a todo o nosso público aí, nossos telespectadores. Bom, eu primeiro queria agradecer o seu convite para participar desse encontro, né? Cumprimentar todos os que nos assistiram, agradecer também. Tenham certeza que eu tenho afinidade 100% com isso que nós chamamos de off-road, enfim, no seu modo mais amplo de ser, né? Mas eu fico aqui nos agradecimentos. Eu não tenho um blog, eu já tive, mas na área de automóveis, mas era muito repetitivo, muitas pessoas falam as mesmas coisas, e eu acabei suspendendo o blog. Atualmente eu sou editor da revista Carga e Transporte, mudei um pouquinho de segmento, eu edito a revista virtual e escrita, o site Carga e Transporte, se alguém quiser conhecer, e o título nas redes sociais. E também devo dizer que existem nos pesados caminhões off-road que são demais, né? São os caminhões que trabalham nas mineradoras, no transporte de madeira da origem até a estrada, e a indústria de caminhões, que está passando por um perrengue agora com a pandemia, né? Tem uma participação muito forte. E eu curto também dirigir caminhão, dirigir ônibus, só que a maioria no asfalto, não é fora de estrada. Mas estão todos convidados para conhecer a revista Carga e Transporte. É só dar lá www.cargaetransporte e será um prazer tê-los conosco. Beleza. Eu quero agradecer o pessoal que teve paciência de nos ouvir até agora. O pessoal todo que está ligado aí na live. Vamos fazer mais, né, Marquinhos? Vamos, já vamos marcar Bornéu aí muito breve. Vamos alinhar com vocês aí, anunciar essa data. Da semana que vem a gente já anuncia o dia. E quero dizer que o que eu faço hoje em dia, cara, eu sou prestador de serviço, trabalho ainda com off-road, né? A gente faz pistas de test drive, cursos de off-road no Brasil inteiro aí.
trabalhando para algumas marcas, etc. Mas o que mais eu gosto de fazer mesmo é com o Borac. O Borac é um grupo. Na verdade, o Borac surgiu como um clube de viagens, né? Em 1996. A ideia era reunir grupos para conhecer o Brasil, aí viajar nesses lugares todos que a gente vai aí, né? E as pessoas, às vezes, têm vontade de ir, não tem oportunidade, não tem ninguém que convide, então a gente convida, né? O BORAC, que é Brasil Off-Road Adventure Club, a viajar com a gente, né? A gente tem uma página no Facebook, BORAC, tem uma outra página no Facebook também, para quem quiser saber mais sobre a seletiva, sobre Camel Trophy, chamado Camel Trophy Brasil, que está no Facebook também, né? Tem fotos, tem alguns vídeos, tem uma série de coisas. Tem inclusive um vídeo lá, não sei se você chegou a ver, Vanessa, mas tem um vídeo lá das seletivas que eu consegui resgatar da TV Cultura, e os caras na época fizeram a cobertura para o programa Vitória. Terminou hoje a primeira fase eliminatória do Camel Trophy Brasil. Os 19 pilotos inscritos viajaram 2.500 quilômetros do interior do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro pelas trilhas e caminhos mais difíceis do sul do país. Era um programa que existia na TV. Isso eu lembro. Foi para o ar e depois ficou gavetado lá na Cultura. Ficou 30 anos guardado. Aí um dia eu fui lá e consegui resgatar esse vídeo, né, e botei na internet, entendeu? E está lá, nossa página lá no Facebook, né? Ou na página Borac, ou na página Camel Trophy Brasil. Maravilha, Nelson. Eu tenho acompanhado lá as suas páginas, tem muita coisa boa. E vou atrás do Panessa da revista de caminhão, porque os caminhões, os brutos 4x4, fazem um sucesso no nosso meio, está todo mundo doido atrás desses caminhões, e está aumentando o mercado. A gente pode falar disso depois, Panessa. Você deve ter muita notícia boa aí sobre os que está vindo aí, tem caminhão lançando e tal, mas está meio discreto, mas eu sei que está vindo o caminhão 4x4 e tem um monte de gente antenado nisso. Você pode, de repente, falar para a gente aí depois. Para vocês verem como as coisas mudaram, né? Duas observações lá da Amazônia. Primeira vez que eu fui na Amazônia, tinha chovido e ficamos numa cidade lá e acabou a energia elétrica. Apagou tudo. Aí eles têm geradores, né, que funcionam e tal. Falei, pô, mas aqui é comum acabar a energia elétrica, mas por que o pessoal, por que não funciona, né? Porque a pessoa da manutenção elétrica só pode trabalhar no verão, quando não chove. Aí eu fui tentar descobrir, né, de alguma forma lá, ou foi por acaso, não sei, que eu acabei descobrindo o seguinte: eles não podiam fazer manutenção porque os carros de frota da rede elétrica que faziam manutenção naquela área eram todos Fiat 147. Puta que pariu! Na Amazônia, quer dizer, não que não vai, né, mas, cara, não tinha 4x4 naquela época, ninguém usava 4x4. Aí eu perguntei para um motorista de caminhão uma vez, lá naquele sufoco tal, todo lá, o cara atolado até aqui, né, caminhão quebrando, aquela coisa toda, e eu perguntei para ele, falei, escuta, por que vocês não conseguem um caminhão 4x4, não compram um caminhão 4x4? Você tá louco, meu, se eu comprar um caminhão 4x4, eu vou ter que rebocar todo mundo. Curioso. Então, hoje a coisa mudou bastante. As últimas vezes que eu estive na Amazônia, a quantidade de picape 4x4 é um negócio absurdo. Quem tinha carro, fazendeiro, etc., que andava de D20, né? Andava de F1000, hoje em dia tem um 4x4, né? Tem muito 4x4 hoje por lá. E quem andava de jegue, hoje anda com um CGzinho 125, né? Então, coisas mudaram bastante por lá. E agora, com a vinda dos caminhões 4x4, vai ajudar muito, porque, se bem que existe um projeto no governo de asfaltar essas estradas todas aí, essas principais, pelo menos, né?
A gente já observou o seguinte, para cada estrada principal que é asfaltada, surgem 300 ramificadas, entendeu? Os ramais, né? Surgem Os ramais, os famosos ramais. Então não acaba nunca isso aí. Muito bom. Gente, maravilha. Olha, o Agostinho Freitas falou que pernilongo em Bornéu chupa 1 litro de sangue. A Vanessa vai contar para a gente. O Adriano América está parabenizando a gente. Obrigado, né, por muito bom ouvir os dinossauros. Que bacana, isso é um privilégio mesmo. Maurício Araújo, estamos ansiosos para ouvir. Ih, essa história do canivete, não sei, essa acho que é censurada. O Nelson disse que não vai contar na próxima também. O André Venturim, bom demais. Parabéns a vocês por essa live. E já marca logo a live de Bornéu. Valeu. Vamos marcar sim. O Hernani Colato, Vanessa, você é massa, irmão, querido, te cumprimentando. Adriano Américo, Vanessa, sensacional. E o Carona 4x4, Nelson, pediu uma gelada, não sei quando, Nelson. Bom, cara, tem aqui muita gente amiga aqui, você ainda está ligado até agora, mas a gente vai encerrar e vamos... a semana que vem, vamos alinhar com o Cláudio Laranjeiras e mais nós aqui, para a gente entrar com Bornéu, contar a história inteira de Bornéu. E a gente tem muito mais coisa, né? Eu só preciso conversar com você sobre o Borac, a gente vai ter que marcar uma ocasião para isso. Teve ali uma reclamação, Nelson, que você está na terceira live e não saiu dos anos 80 ainda, mas tá bom, tá legal. Mas é isso. Obrigado a todos aí por estar conosco até agora. Muitos comentários. Perdoe não ter como responder tudo. Ainda sou meio novo aqui nessa coisa aqui de estar controlando, né? Hoje, agora a gente mudou para o YouTube. É melhor, mas é mais estável, mas tem uma operação diferente. Mas vamos chegar lá. Gratidão mesmo estar falando com vocês. Obrigado, Nelson. Obrigado, Vanessa. Cara, sensacional. Acho que o mundo do off-road ganha muito ouvi-los aí dessa origem, dessas histórias maravilhosas e que todo mundo queria ter vivido essa época e agora vamos ter que viver em novos caminhos. Grande abraço. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Nelson. Obrigado. Até a próxima, hein? Até a próxima. E vamos conversar com o Laranja para a próxima vez o Laranja está com a gente. Forte abraço. Eu tenho, aproveitar aqui, pessoal, tenho o meu canal aqui, toda sexta-feira eu faço uma live sobre dúvidas sobre off-road, é direcionado para o pessoal que está começando, mas quem quiser, amanhã às 20 a gente está aqui falando sobre dúvidas do off-road, uma coisa para a galera que está começando, é muito interessante e está acontecendo também. Abraço enorme para vocês, a gente se fala.